Perfeito. Boa noite a todos. Essa transmissão que nós estamos fazendo aqui pelo Zoom e pelo Facebook é uma transmissão da Primeira Igreja Presbiteriana de Itapecerica da Serra. Eu sou o pastor Francisco Alexandre, pastor da Igreja de Itapecerica da Serra. E hoje, na quinta-feira, nós vamos iniciar o estudo bíblico, vamos transmitir o nosso estudo bíblico que tem acontecido às quintas-feiras lá no nosso templo, que fica na rua Sergipe, número 256, Parque Paraíso, aqui em Itapecerica da Serra. Como nós estamos aí vivendo esse momento de isolamento social, sem poder realizar as nossas programações no templo, nós temos utilizado dessas plataformas como o Zoom e o Facebook para fazer as nossas transmissões. Nós vamos hoje estudar o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos e eu gostaria de, antes de iniciarmos o nosso estudo do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, eu vou pedir ao nosso irmão presbítero Natanael, que está conosco também nessa transmissão, que faça uma oração. Você consegue me ouvir, Natanael? Sim. Então, por favor, nos dirija a Deus em oração nesse momento. Oremos. Ó nosso Deus e amado Pai, graças te damos por este dia, graças te damos, ó Pai, pelo teu cuidado manifestado para cada um de nós. O Senhor esteve ao nosso lado, nos dirigindo e nos guardando. E agradecemos por isso, porque o Senhor tem se importado com cada um de nós. Agora, ó Deus Santo, estamos reunidos, mesmo distante, mas que o Senhor possa estar nos unindo numa só fé, num só amor, numa só esperança, para estar estudando a tua palavra. Que o Senhor, Deus, possa nos ajudar, ó Deus, para que possamos ter uma verdadeira compreensão da tua palavra, uma verdadeira compreensão, ó Deus, do teu cuidado para cada um de nós. Cada um de nós, ó Deus, nesta noite, possamos estar voltando os nossos pensamentos a ti, ó Deus, para estar na tua presença. Queremos, ó Deus, neste dia de tantas dificuldades, de tantas dúvidas, que o Senhor, Deus, possa estar esclarecendo cada um de nós. Que te buscamos, que estamos na tua presença, que o Senhor, Deus, possa estar nos ajudando, ó Deus, para compreender aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Queremos estar te suplicando a tua bênção, ó Deus, para aqueles que estão em dificuldade, ó Pai, aqueles que estão em dúvida, aqueles que não têm feito caso da tua palavra, Deus, que o Senhor possa estar tocando nos seus corações, para que nesse dia, ó Deus, eles possam estar lembrando que só no Senhor há esperança. Só o Senhor pode todas as coisas. Abençoa, ó Deus, aqueles que estão infectados, ó Deus, que o Senhor possa estar ajudando aqueles que estão sendo tratados, ó Deus, para que muito breve, ó Deus, eles possam estar sendo curados. Amém. E aqueles, ó Deus, que estão em momentos de dificuldade, ó Deus, que o Senhor possa estar dando consolo, dando conforto e a confiança em Ti, ó Deus, porque sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Nada foge ao Teu controle. Temos fé e esperança, ó Deus, que muito breve, ó Deus, toda essa calamidade irá passar e nós possamos estar voltando às nossas atividades, possamos estar sendo gratos a Ti, ó
Amém. Amém. Meus irmãos, eu enviei para os membros da nossa igreja, aqueles irmãos cujo contato eu tenho no WhatsApp, o roteiro do estudo de hoje à noite, não é? Então, eu vou projetar aqui pelo Zoom o texto da nossa lição de hoje, de modo que vocês vão conseguir, ao mesmo tempo, me ver e ver também o texto da nossa lição de hoje, tá? O capítulo que nós vamos ler é o capítulo de número 8. Então eu peço que você abra aí a sua Bíblia no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos e acompanhe a leitura do texto. Primeiramente, eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao versículo de número 13. Na medida em que nós formos avançando no nosso estudo, eu vou ler os demais versículos do capítulo 8. De todo modo, eu quero deixar claro aos irmãos que nesta noite de hoje, nós só vamos explanar, estudar até a chegada de Filipe em Samaria, tá? Talvez, se nos for permitido, nós vamos explorar a partir do verso 14, do 14 ao 25, que fala da chegada de Pedro e de João lá em Samaria. Isso significa que nós não iremos falar sobre a pregação de Filipe, para o eunuco, que compreende do versículo 26 até o final do capítulo 8. Isso vai ficar para a próxima quinta-feira. De todo modo, eu fiz um roteiro aí de estudo, e logo no início do roteiro eu deixei um esboço, tá, do capítulo 8. Esse esboço, com uma ligeira adaptação, é encontrado no comentário de Atos dos Apóstolos do Dr. Simon Kistemaker, que é publicado pela nossa editora Cultura Cristã. Então eu deixo aí para os irmãos o roteiro, deixo aí, na verdade, esse esboço do capítulo 8, e o Kistemaker, ele divide essa sessão como sendo uma sessão que ele chama de A Igreja na Palestina, e ela vai do capítulo 8 até o capítulo 11, versículo 18 de Atos. E dentro do capítulo 8 nós vemos aí duas sessões, A primeira sessão é a sessão que trata sobre a perseguição da igreja, do versículo 1 ao versículo 3. E o resto do capítulo, do versículo 4 até o versículo de número 40, ele traz os desdobramentos dessa perseguição que aconteceu na igreja primitiva. Então vamos fazer a leitura aí da primeira parte do livro, do capítulo 8 de Atos. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Então, meus queridos, nós temos aí, no primeiro momento, um relato sobre a perseguição que se
instalou ou instaurou contra a igreja naquele momento. Fazendo aqui uma breve recapitulação do que nós havíamos falado, o livro de Atos ele gira em torno de um versículo que é o versículo 8 do capítulo 1. Lá no versículo 8 do capítulo 1, o Senhor Jesus Cristo diz que os discípulos, os apóstolos, iriam receber o Espírito Santo e poder do Espírito Santo, né? E quando isso acontecesse, eles estariam capacitados para anunciar, para serem testemunhas de Jesus em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se você observar bem, você vai perceber que o livro de Atos dos Apóstolos ele está organizado com base nesse versículo fundamental. Primeiro, Lucas ele registra o crescimento da igreja em Jerusalém, depois a expansão da igreja pela Judeia. Nós estamos agora no capítulo 8, que vai nos relatar a chegada do Evangelho em Samaria. No capítulo de número 10, nós temos uma porta aberta aos gentios, através da conversão de Cornélio. E a partir do capítulo 11, com a plantação da primeira igreja fora de Jerusalém, né, da primeira igreja organizada, havia uma igreja em Samaria, mas então podemos dizer que Antioquia seria a segunda igreja, né? Então a segunda igreja fora de Jerusalém, na cidade de Antioquia, é que o evangelho realmente chega aos gentios e ele prepara a narrativa de Atos para a gente compreender a pregação do evangelho por todo o mundo daquele tempo, né? Através do ministério do apóstolo Paulo. E nós vimos aqui o quanto a igreja se desenvolveu nesse primeiro momento lá em Jerusalém. A igreja ela cresce já na primeira pregação feita no dia de Pentecostes, através de Pedro, e uma multidão se une aos apóstolos, fazendo com que a igreja tenha um salto, né, qualitativo e quantitativo muito, muito grande, né, exorbitante. E a igreja começa a se expandir e algumas dificuldades vão surgindo na medida em que a igreja se expande. A primeira delas é uma perseguição localizada, feita pelos sinédrio, né? pelos saduceus, aqueles que comandavam o templo. Quando Pedro e João eles curam um homem paralítico na porta formosa do templo. E por causa disso, eles são chamados diante das autoridades e eles são ameaçados. Tá? Essa é a primeira perseguição que acontece. Eles não se intimidam, continuam pregando o evangelho. E na última lição que nós tivemos, há 2 quintas-feiras atrás, nós falávamos um pouco sobre essa segunda grande perseguição que a igreja sofre, que é a perseguição que resulta na prisão e na morte de Estevão. Estevão ele fazia parte de um grupo especial dentro da igreja, né, que era um grupo de judeus, que eram judeus cristãos, mas que haviam nascido fora de Jerusalém. Eram judeus helenistas, né, judeus que haviam nascido em outras cidades do Império, não nasceram em Jerusalém, falavam grego. Inclusive, lá quando é falado sobre esses homens, lá no capítulo de número 6 de Atos dos Apóstolos, todos os nomes que são ali mencionados, Estevão, Filipe e outros, são nomes de origem grega. E esses homens, então, eles se destacam dentro da igreja e diante de uma dificuldade que surge, porque a igreja ela vai crescendo e quando a igreja cresce, alguns problemas vão surgindo de maneira natural. Aqueles que falam contra a instituição, dizem que a igreja ela se perde quando ela vira uma instituição, estão equivocados, né? Porque a instituição ela é algo natural do desenvolvimento da igreja. Veja que os primeiros relatos que Lucas faz em Atos sobre a igreja era um relato de comunhão mais próxima, os irmãos se reuniam nas casas uns dos outros, partiam pão, cantavam louvores, estudavam a doutrina, os ensinos dos apóstolos, ou eram ensinados pelos apóstolos, mas a igreja ela vai naturalmente se organizando na medida em que as pessoas vão entrando na igreja. De modo então que a igreja de Jerusalém ela passa por uma primeira dificuldade. Havia uma distribuição feita às viúvas, e diz o Lucas que nessa distribuição as viúvas dos gentios, né,
dos helenistas, dos judeus cristãos que nasceram fora de Jerusalém, mas que estavam em Jerusalém naquele momento, elas estavam sendo esquecidas. Então foram falar com Pedro, foram falar com os apóstolos para que essa situação fosse resolvida. E Pedro, como porta-voz ali dos apóstolos, ele diz: olha, nós não podemos deixar de nos dedicar à oração e à pregação para cuidar dessa tarefa. Escolham 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e de bom testemunho para cuidar dessa tarefa. E esses homens então foram escolhidos. E um desses homens é Estevão, que no capítulo 7, de maneira muito ousada, né, uma ousadia dada pelo Espírito Santo, ele começa a pregar em Jerusalém, e ele prega para um grupo de sinagogas formada por judeus também helenistas, ou judeus que nasceram em outras regiões do mundo, que não nasceram em Jerusalém, mas que estavam vivendo naquela ocasião em Jerusalém. E ele então tem esse desafio de anunciar, e isso causa um transtorno para aqueles homens, e eles então entregam Estevão às autoridades. Estevão, ele é condenado e é apedrejado. Isso foi o tema do capítulo 7, que nós estudamos já. Agora nós entramos no capítulo 8, que traz as consequências ou os resultados, não é? Os desdobramentos daquela perseguição inicial que aconteceu com Estevão. Nós vimos no primeiro versículo do capítulo 8 que um personagem aparece aí, é um tal de Saulo. É a segunda vez que ele é mencionado. A primeira vez ele é mencionado no capítulo 7, e ele é apresentado como alguém que consentia na morte de Estevão, né? Ele é apresentado como alguém que estava ali. No verso 58 diz que as testemunhas deixavam suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E o versículo 1 do capítulo 8 diz que ele consentiu na morte de Estevão. E o texto vai nos dizer que logo em seguida à morte de Estevão, uma grande perseguição ela vai acontecer sobre a igreja. E é interessante observar isso, tá? De início, observar esse detalhe, porque nos tempos do Antigo Testamento, todos os crentes eles eram estimulados a ir para Jerusalém, né? O último versículo da Bíblia hebraica, que é o capítulo 36, versículo 23 de 2 Crônicas, e eu falo da Bíblia hebraica, né? Da Bíblia dos judeus, né? Seguindo a sequência que os judeus adotaram. Na nossa Bíblia, o último livro é o livro de Malaquias, mas na Bíblia hebraica, o último livro é o livro de 2 Crônicas. Lá nesse último versículo você tem uma ordem, um decreto de Ciro para que os judeus se dirijam a Jerusalém. Então o foco do Antigo Testamento é Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa, é para lá que os povos devem correr. Mas o Novo Testamento, isso muda. Especialmente depois da ascensão de Jesus aos céus, né? Da subida do nosso Senhor Jesus aos céus. A partir desse momento, as pessoas não devem ir para Jerusalém. Pelo contrário, as pessoas vão de Jerusalém para o mundo, né? Elas são enviadas de Jerusalém para o mundo. Então os discípulos, eles devem esperar em Jerusalém, como diz lá o capítulo 1, verso 4, até que eles recebam o Espírito Santo. E depois que eles receberem o Espírito Santo, depois que o Espírito descer sobre eles e dispensar sobre eles o poder que eles necessitam para cumprir a ordem inicial de Jesus, de pregar o Evangelho e fazer testemunhas em todas as nações, ou fazer discípulos em todas as nações, isso é o que está lá em Mateus 28, 19 e 20, os discípulos então estão em condições de poder cumprir essa ordem de Jesus. Então, no Antigo Testamento, todos tinham que ir para Jerusalém. Depois da ascensão de Jesus, todos devem sair de Jerusalém e ir até os confins do mundo anunciando o Evangelho. E os primeiros 7 capítulos de Atos mostram isso. Eu já falei como a igreja cumpriu de maneira fiel, né, esse propósito inicial de anunciar o Evangelho e ser testemunha de Jesus lá em Jerusalém. No entanto, a igreja ela parou ali em Jerusalém, ela ficou circunscrita, né, a Jerusalém. Eles deixaram de cumprir a segunda parte, ou as demais partes do versículo 8. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra.
Então a igreja estagnou em Jerusalém, a igreja crescia e os relatos que Lucas faz são auspiciosos acerca do crescimento da igreja, ao ponto de terem quase 6.000 pessoas reunindo na igreja de Jerusalém. Alguns sacerdotes também haviam abraçado a fé. A igreja crescia, a igreja contava com a simpatia do povo, ainda que houvessem algumas perseguições, as pessoas elas admiravam os cristãos, mas isso não era o propósito inicial de Jesus, não era o propósito de Deus. Eles deveriam pregar o evangelho a toda criatura, e eles deveriam ir pelo mundo e fazer e cumprir esse propósito de Jesus. Então o que Deus faz? Deus envia uma perseguição. Então na providência de Deus, ele usa uma perseguição para espalhar os cristãos de Jerusalém, a fim de que eles possam cumprir a ordem de Jesus. Então há uma perseguição que resulta na morte de Estevão, e os crentes são espalhados pela Judéia, chegam em Samaria, como a gente vê aqui no capítulo 8, e vão se espalhando cada vez mais longe, chegando nas regiões da Fenícia, Chipre e Antioquia, como você vai poder ver lá no capítulo 11, verso 19. Então esses cristãos foram testemunhando o evangelho para em diversos lugares, né? A igreja ela sofria com uma perseguição em Jerusalém, né? Os cristãos haviam sido perseguidos ali por causa da morte de Estevão. A morte de Estevão gerou-lhe uma grande perseguição, e há um fato importante. Novamente, no verso 3 vai falar sobre a figura de Saulo, e diz que ele assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e colocava esses homens e mulheres no cárcere. Então essa figura ela vai sobrepujar aí na história, vai ser proeminente na história a partir de agora, como o perseguidor da igreja. Saulo antes ele consentia na perseguição dos cristãos, agora ele participa ativamente, ele começa então a perseguir a igreja. E dessa perseguição, somente os apóstolos ficam em Jerusalém e os demais cristãos eles são espalhados. Os comentaristas eles entram aqui numa questão que é mais ou menos a seguinte: todos foram espalhados ou apenas um grupo? Não tem como nós sabermos isso. Algumas propostas são mais ou menos a de que, quando Lucas fala que somente os apóstolos ficaram em Jerusalém e os cristãos foram dispersos, provavelmente se referia ao grupo de cristãos, judeus cristãos helenistas, do qual Estevão fazia parte. Tanto é verdade que nós vamos ver logo em seguida que Filipe, que fazia parte também desse grupo, ele vai para Samaria. Mas seja como for, a igreja ela sofre a sua primeira grande perseguição. Antes havia algumas ameaças. Agora nós temos uma perseguição que gera a morte de um dos apóstolos, de um dos discípulos, melhor dizendo, E como consequência então dessa perseguição, os discípulos são espalhados pelo mundo, e um desses discípulos chega em Samaria, que é o que está aí no verso 4. Entremente os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Samaria é uma região próxima. Nós conhecemos a geografia bíblica dos tempos de Jesus e sabemos que era um caminho natural de quem ia de Jerusalém para a Judéia ou da Judéia para Jerusalém. O próprio Senhor Jesus Cristo entrou muitas vezes na região da Samaria. Inclusive ele chegou a pregar o evangelho para uma mulher samaritana lá no poço. Conhecemos essa passagem que está lá registrada no capítulo 4 do evangelho de João. E outras vezes que Jesus Cristo ele passa pela região de Samaria. Então havia uma proximidade natural entre as regiões de Jerusalém, ali em Jerusalém, e a região da Palestina e de Samaria. Então eles iniciavam foi natural então fazer esse deslocamento por ali. E Filipe, como eu já havia falado, fazia parte daqueles 7 que foram considerados os primeiros diáconos da igreja e que ministravam as viúvas lá em Jerusalém. Apenas Estevão e Filipe são mencionados, as atividades deles são as únicas mencionadas por Lucas. Estevão é nos apresentado no capítulo 7 e, consequentemente, a sua morte. E agora é falado sobre Filipe. Sobre os demais não é falado nada. Ambos eles eram judeus de língua grega, como eu já havia falado,
e eles pregavam o evangelho de Cristo ao povo judeu que não era de língua aramaica, ou seja, daqueles que eram naturais. Ele não pregava para os naturais de Jerusalém, que falavam aramaico, mas sim para judeus helenistas como eles, né? Estevão foi apresentado e agora nós temos Filipe em Samaria. Quando a perseguição estourou, né, então eles foram dispersos pelas demais regiões. E Filipe chegou aí na região de Samaria. Filipe, ele também é apresentado para nós em uma outra passagem, lá no capítulo 21, verso 8 de Atos, como sendo um evangelista. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém e Filipe e os demais foram espalhados pelos demais lugares daquele tempo. E chama a nossa atenção o fato de Filipe chegar em Samaria. Ele desce até a cidade de Samaria, ou a região de Samaria. Os comentaristas eles não conseguem identificar em que lugar ele foi especificamente. Alguns falam de Sicar, né? Mas eu vou preferir usar aqui a designação região de Samaria. E ali ele anunciava o Evangelho de Cristo, ele anunciava o Senhor Jesus Cristo a essas pessoas, né? E é importante observar isso porque, de uma certa maneira, Filipe ele entendia muito bem a mentalidade dos samaritanos. Alguns comentaristas falam que, por ser um judeu helenista, né, um judeu de língua grega, Filipe ele era impedido de participar das atividades que aconteciam no templo. Ele podia ficar apenas numa certa parte do templo. Então ele se identificava nesse sentido com os samaritanos que também não podiam participar dos cultos que aconteciam em Jerusalém. Na verdade, os samaritanos tinham seu próprio lugar de adoração, que era o Monte Gerizim, né? Como a gente sabe lá do diálogo com a mulher samaritana que é feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então Lucas escreve que Filipe ele pregou a Cristo, né, aos samaritanos, e isso mostra que Filipe havia compreendido a ordem de Jesus. Veja, enquanto os apóstolos haviam ficado ali em Jerusalém, circunscritos a Jerusalém, Filipe ele compreendeu que a ordem de Jesus era para ir. E ele então vai para Samaria e prega aos samaritanos. Tá? Lucas relata que as multidões são atraídas pela pregação de Filipe. O verso de número 6 diz: as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. As pessoas então começam a afluir para Filipe com o objetivo de ouvir a sua mensagem, com o objetivo de ouvir a sua pregação. E claro, na medida em que Filipe pregava, sinais e maravilhas aconteciam. E esse é um detalhe importante, porque até aqui, somente os apóstolos é quem realizavam sinais e prodígios. Mas o texto vai nos falar que também o ministério de Filipe foi acompanhado de sinais, né, de milagres. Inclusive, os espíritos imundos, no verso 7, quando Filipe começava a pregar, né, o seu ministério ali na Samaria, muitas pessoas possessas que tinham espíritos imundos, tinham seus espíritos expelidos, né, de si, com a pregação de Filipe. Então, muitas coisas maravilhosas aconteceram de acordo com o que relata Lucas, mostrando aqui que Filipe, né, ele estava debaixo, né, da autoridade dos apóstolos, né, que ele estava ligado aos apóstolos, ao ponto de Deus confirmar o ministério dele com milagres. Tá? Eu vou ter que fazer uma pausa aqui, porque o Zoom está falando para mim que ele vai já encerrar essa transmissão. Então eu tenho 31 pessoas assistindo. Eu vou encerrar esse link, vou iniciar um novo link e eu quero que essas 31 pessoas voltem, tá bom? Eu vou só acertar aqui, porque é o tempo que a gente volta.
Quem está me acompanhando aí pelo Facebook, me dê só mais um minuto. Como eu disse no início, essa transmissão ela está sendo feita simultaneamente pela plataforma Zoom. E com essa plataforma eu atinjo especificamente os irmãos da igreja e a gente pode interagir aqui, mas também eu estou fazendo essa transmissão pelo WhatsApp. E a plataforma Zoom ela tem uma limitação de tempo. Quando atinge 40 minutos ela cai. Então eu dei uma pausa aqui para que eu pudesse mandar o link para os irmãos que estão acompanhando aqui conosco, tá? Além de vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook. Então, vamos retomar aqui a nossa transmissão, vamos retomar nosso estudo aqui do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Voltando lá, deixa eu ver todo mundo entrando aqui. Estou vendo aqui o nosso irmão Ferreira, nossa irmã Quitéria, o Lucas, família da Tamires, do Renan, Luana, Adélia, e aí a Iliene, a Ana Lívia lá atrás, estou vendo aqui a Bival, Alex, a Irmã, a Neuza, muitos irmãos aqui da igreja, bastante gente aqui, e daqui a pouco a gente vai conseguir voltar aos níveis de antes, né? Mas retomando aqui, irmãos, ao nosso estudo, deixa eu voltar aqui a tela, inicialmente. Então, o resultado da pregação de Filipe é a conversão dos samaritanos, né? O texto vai nos mostrar que os samaritanos, eles dão crédito à mensagem que ele pregava. O verso de número 5 e 6 falam isso, né? Descendo a Samaria, anunciava-lhes a Cristo, e as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe fazia. E aí vem um personagem curioso, ele aparece aí no texto, que é Simão, o mágico, né? No verso 9, esse personagem ele aparece no texto. E Lucas ele faz uma descrição aí de Simão, dizendo que esse homem vivia na região de Samaria e que ele enganava, iludia as pessoas através da mágica. E por causa disso, né, as pessoas reputavam Simão como um grande vulto, né, chamavam ele de o poder de Deus, o grande poder, né? Então, durante muito tempo, Simão ele iludiu, enganou as pessoas, ludibriou as pessoas de Samaria com os seus poderes, né? E veja, quando Lucas fala que Simão era mágico, ele não está falando que ele era aquele mágico que tira coelho da cartola, né? Ele não está falando que Simão é aquele mágico que faz desaparecer as coisas, né? O sentido aqui, meus irmãos, é de bruxaria, né? De feitiçaria, algo que inclusive a palavra de Deus condena. E é importante observar porque Simão ele vai ser muito importante aqui nesse texto, né? Porque ele durante muito tempo enganou as pessoas, né? E a gente sabe, e a palavra de Deus nos revela o quanto Satanás ele tem usado de suas estratégias para manter as pessoas afastadas de Deus, não é? O quanto ele tem se utilizado de suas artimanhas e artifícios, estratagemas para poder manter as pessoas afastadas de Deus. O apóstolo Paulo, inclusive, vai falar que ele cegou o entendimento das pessoas. E é justamente através da heresia, é através do ocultismo, da bruxaria, da feitiçaria, que hoje estão se tornando tão populares, né? Depois de um certo tempo, as pessoas têm voltado a sua atenção para isso, e é através desses cultos, né? Dessas formas de religiosidade que Satanás tem mantido as pessoas cativas, como acontecia nos dias que Lucas está relatando aqui no livro de Atos, né? E por que os samaritanos davam tanta atenção a eles, né? Primeiro, se você recorda, ou se você já ouviu alguma mensagem, algum estudo sobre isso, os samaritanos eles tinham algumas deficiências na sua religião, na sua teologia, né? Começava pelos escritos, enquanto que o judeu ele aceitava lá os 39 livros
né, que estão na nossa Bíblia, os samaritanos só aceitavam os 5 primeiros livros, os 5 livros de Moisés. Então eles não tinham toda a revelação de Deus à sua disposição, não é? Uma revelação que não foi encerrada no Pentateuco, nos 5 livros, mas que foi sendo gradativamente aumentada por Deus, né? Então nós falamos aí do progresso da revelação, e faltava a eles, os samaritanos, essa compreensão da revelação de Deus. Eles acreditavam na vinda do Messias, inclusive eles chamavam o Messias de Taeb, né? Mas eles não tinham uma compreensão adequada porque eles faltava a Escritura, eles só tinham uma parte da Escritura, né? E por serem uma raça mista, formada de judeus e de outros povos, né, que formaram ali na época em que Jerusalém foi invadida, né, pelos babilônicos, que resultou no cativeiro, eles formavam uma raça mista. Então eles eram muito receptivos à feitiçaria. E é por isso então que Simão consegue, né, consegue ali tantos resultados positivos entre os samaritanos, ao ponto de ser considerado um assombro, né, ser considerado um poder de Deus. E o texto vai nos dizer que quando as pessoas começaram a ouvir Filipe, elas deixaram de lado o Simão, né? O verso 12 diz: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. É claro que o registro de Lucas ele é sucinto, né? Não é que isso aconteceu num só dia. Filipe ele ficou algum tempo ali em Samaria, melhor dizendo, e como resultado do ministério que ele realizava, de alguns dias, as pessoas não só ouviam a mensagem, davam crédito à mensagem ao ponto de serem batizadas. Isso fez então com que a audiência de Simão caísse, né? E ele então foi ver o que estava acontecendo. O verso 13 diz que o próprio Simão ele foi abraçar a fé, né? O próprio Simão abraçou a fé, verso 13, e foi batizado e acompanhava de perto a Filipe, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados por ele. Então perceba, Filipe realizava um ministério maravilhoso ali de pregação do evangelho, confirmado pelo poder de Deus, e Simão então ele se rende a Filipe, né? Ele percebe que um poder maior do que o dele chega em Samaria e ele então se rende, tá? Perceba, no entanto, Lucas diz, ele abraçou a fé. Enquanto que ele fala no verso de número 6 que as multidões atendiam unânimes, né, a Filipe, e fala no verso 12 que as pessoas deram crédito a Filipe, ele vai dizer que Simão ele abraçava a fé. Isso é importante, irmãos, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque vai ficar claro no restante da passagem que a conversão de Simão ela foi uma conversão superficial. Simão ele não estava interessado na mensagem sobre Cristo. Ele estava interessado no poder que Filipe possuía, né? No poder de expulsar os demônios, no poder de curar as pessoas. E isso faz sentido, porque a vida de Simão foi construída sobre isso, não é? Ele passou bastante tempo lá em Samaria, se mostrando como um homem, né, virtuoso, como um homem poderoso, e as pessoas realmente seguiam a Simão, e ele então percebe, né, ali uma forma de ganhar vantagem com isso, né? E eu queria encerrar essa primeira parte aí sobre Simão, porque depois a gente vai falar sobre ele num outro momento, fazendo uma conclusão aqui com base no que o Simon Kistemaker fala, né? Ele vai concluir essa sessão fazendo 3 importantes observações. A primeira é que Filipe é incapaz de julgar o coração de Simão, e assim ele aceita seu testemunho de fé em Cristo. Algumas vezes nós lidamos na igreja com esse problema, né? A gente recebe lá no conselho, toda a igreja presbiteriana, antes de receber uma pessoa como membro, especialmente quando essa pessoa ela vai passar pelo batismo, o conselho, além de fazer a classe de catecúmenos, a classe de novos membros, o conselho faz uma conversa, faz
bate-papo ali com essa pessoa. Convida essa pessoa a vir a uma reunião do conselho e examina essa pessoa, né? E muitas vezes as pessoas dizem assim, nossa, mas a pessoa passou pelo conselho, foi batizada e se afastou da igreja. A pessoa passou pelo conselho e disse sim, agora ela está no mundo. Meus irmãos, o que nós enfrentamos como conselho foi o que Filipe enfrentou. Filipe, ele não foi capaz, como nenhum de nós é capaz, de julgar o coração das outras pessoas, né? Quando alguém diz eu creio em Jesus, a não ser que ela demonstre pelas suas atitudes imediatamente que ela não crê, e aí fica fácil, a gente tem que confiar naquilo que a pessoa diz, né? Nós não somos capazes de ver o coração. E a igreja visível, nós aprendemos sobre isso, a igreja visível ela é formada por todos, inclusive aqueles que não são realmente convertidos, não é? A nossa esperança, a nossa expectativa, e eu como pastor, toda vez que subo ao púlpito e prego o evangelho, e sei que os meus irmãos, meus amigos pastores também fazem isso, nós cumprimos o nosso ministério e anunciamos a palavra de Deus a fim de que as pessoas ouçam o evangelho e se arrependam, sejam chamadas por Cristo e se arrependam. Nós ministramos aos irmãos da igreja e aconselhamos os crentes da igreja na esperança de que Deus tenha tocado o coração delas. Mas, como disse Jesus, naquele dia, no último dia, muitos vão comparecer diante dele e vão dizer, mas eu fui tão importante na igreja, fiz tantas coisas, eu fui isso e aquilo outro. Jesus, olha, se afasta de mim, porque eu não conheço você. Né? Então, nós temos que estar atentos a isso, nós não somos capazes de julgar o coração de ninguém. Uma segunda conclusão que o Kistemaker faz é que o relato nos mostra que o batismo de Simão constitui prova adequada de que o batismo não é um ato que afeta a salvação. Ou seja, muitas pessoas batizadas vão para o inferno. Muitas pessoas batizadas vão para o inferno. Certo? Ah, então quer dizer que eu não preciso me batizar. Então posso ficar em casa, tá tudo bem. Então eu vou na igreja e não vou me batizar. Não estou falando isso. Aquele que é realmente nascido de novo, aquele que realmente foi chamado por Deus e experimentou na sua vida a transformação que é iniciada pela regeneração, ele vai desejar ser batizado. Esse é o sinal da nova aliança. É o sinal de que você, através do batismo, você vai ser introduzido no corpo de Cristo, que é a igreja. Você vai ser introduzido na comunhão da igreja. O batismo ele aponta para essa realidade da união de Cristo com o seu povo. Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo da aliança. E esse sinal visível é o batismo. Ele confirma essas realidades das quais nós falamos. Mas o fato de alguém ser batizado não significa que ela é salva. O batismo ele não tem a capacidade de salvar, como algumas igrejas pregam. E por fim, Simão foi batizado junto com os samaritanos, para não ofender o povo com quem vivia e trabalhava. O Kistemaker vai dizer que isso foi um artifício que Simão usou, já que todo mundo está se batizando, também eu vou me batizar. Já que está todo mundo indo, eu vou também ir. Não houve uma reflexão da parte dele. Então a gente cumpre aí essa primeira parte, que fala sobre o início da perseguição, fala sobre a chegada de Filipe em Samaria, e depois nós entramos aí nesse personagem chamado de Simão o Mágico. Tá? Eu tenho algum tempo e eu vou usar esse tempo para responder a algumas perguntas dos irmãos, tá? Que estão aí comigo pelo aplicativo Zoom. Aí você repete. Ok. Como? Aí você repete, professor. Ok. Alguns irmãos me mandaram perguntas, Uma delas foi feita pelo nosso irmão Diácono João Paulino. O que aconteceu com Simão depois da repreensão de Pedro? Está na segunda parte aí, tá? Do versículo 14 ao 25. Eu vou responder para vocês, tá? Talvez possa ser a dúvida de outros irmãos, mas eu quero responder essas perguntas falando o seguinte: nós não sabemos de fato o que aconteceu com Simão, tá? É possível que ele tenha continuado com o coração endurecido. Pedro lançou sobre ele uma maldição, uma palavra muito dura, por sinal, e ele
temendo que aquilo viesse a acontecer, rogou a Pedro que orasse a Deus, intercedesse a Deus por ele para que isso não acontecesse. Alguns relatos tardios, né, do 2º e 3º século, falam que Simão ele estava muito associado com o gnosticismo. Então, alguns autores cristãos do 2º século falam que o gnosticismo estava associado, ou que Simão estava associado ao gnosticismo. O gnosticismo foi uma seita que surgiu dentro do cristianismo na virada do 1º século e início do 2º, e ela é muito conhecida porque os gnósticos, eles faziam uma mistura, um sincretismo entre a fé cristã e a filosofia grega, né? Eram os gnósticos que diziam e que a carne, né, seguindo o pensamento grego, a carne ela era má, então deveria ser desprezada. O que se salva é o espírito. Como consequência, né, eles criaram uma doutrina que era a doutrina docética, né? Alguns gnósticos chegaram a essa conclusão, já que o corpo é mau, então o corpo é a fonte do pecado, Jesus Cristo ele não pode vir em carne. Então Jesus Cristo, na verdade, ele tinha um corpo aparentemente, só uma aparência carnal, mas na verdade Jesus era um espírito. Foi provavelmente contra esse grupo que João escreveu lá na sua primeira carta, né? Falando que tudo aquilo que nós vimos, ouvimos e tocamos, e ele vai dizer aquela famosa frase: aquele que nega que Jesus veio em carne, esse é o espírito do anticristo, tá? Então esse foi o gnosticismo que surgiu ali na virada do 1º para o 2º século. Alguns cristãos, então, teólogos cristãos daquele período, né, vão dizer que Simão estava associado com esse grupo. Nós não temos muita certeza, mas é provável que esse tenha sido o destino dele, ou seja, que de fato Simão ele não se converte, né, ele recebe aquela repreensão de Pedro, aquela palavra dura de Pedro, mas aquilo realmente não tocou o seu coração, e ele faz ali uma mistura, um sincretismo entre a fé cristã e a filosofia grega, e estaria talvez ali nas origens, né, do movimento gnóstico. Uma outra pergunta que foi feita, também ela está relacionada com a segunda parte aí do capítulo de Atos, e eu vou deixar para responder essa pergunta quando nós falarmos na quinta-feira dessa segunda parte, do verso 14 em diante, tá? Que tem a ver com o que aconteceu lá em Samaria com a descida do Espírito Santo. De todo modo, irmãos, o que fica, né, claro para nós aqui é a soberania de Deus, né, nos meios, na utilização dos meios para cumprir os seus propósitos. Muitas vezes nós ficamos preocupados com o fato de que né, o evangelho não está sendo levado para as outras nações, de que a igreja não está evangelizando, mas perceba, Deus ele tem os seus meios para fazer cumprir a sua vontade. O evangelho não vai deixar de ser pregado por causa da nossa ineficiência. Da mesma maneira como a ordem de Jesus não deixou de ser cumprida porque a igreja de Jerusalém ficou circunscrita ali em Jerusalém. Deus ele usou uma perseguição para que o evangelho fosse pregado. E eu fiquei pensando sobre isso mais cedo e fiz a seguinte pergunta: será que esse momento que nós estamos vivendo não é um momento que Deus está nos dando para que a gente também cumpra o nosso ministério em relação ao mundo? Eu falo isso, irmãos, porque a igreja ela tem conseguido chegar, né, em vários lugares através da internet, através do Facebook, do YouTube, enfim, das mídias sociais, né? Eu falo nesses momentos de agora. Nós não estamos, por mais que tenha aí todo esse perigo do coronavírus, e as igrejas com uma certa razão tomaram a decisão de suspender temporariamente os seus cultos no templo, né, os seus cultos presenciais, as igrejas têm adotado, os pastores têm adotado meios, formas de continuar edificando o seu povo, não é?
no começo não havia muita discussão se era certo fechar a igreja, se era errado fechar a igreja, ficou aquele fogo cruzado, pastores a favor, pastores contra. Mas uma frase que eu ouvi de um amigo meu lá do Ceará, nesses dias li no Facebook, né, do reverendo Macena, é que domingo passado foi importante para mostrar que muitos pastores fiéis estavam alimentando suas ovelhas por meio do Facebook e de outras plataformas. Então eu creio que Deus nos deu essa oportunidade, uma oportunidade maravilhosa, rica, para avançar na pregação do Evangelho. Né? Essa transmissão que eu estou fazendo, ela está sendo acompanhada também pelo Facebook. Todos aqueles que estão inscritos no Facebook da igreja ou que estão inscritos no meu Facebook pessoal tiveram a oportunidade de acessar, né, essa mensagem. A nossa igreja conta aí com uma audiência de 130, 140 pessoas por final de semana. Né? Nós temos mais do que isso em número de membros, mas nem todos conseguem se reunir. Mas nós tivemos aí no domingo uma transmissão que beirou as 300 pessoas, né, que assistiram, a 300 visualizações. Então Deus tem nos dado essa oportunidade maravilhosa. O que eu quero dizer para vocês é que da mesma maneira como Deus, nos dias relatados aqui por Lucas, no começo da igreja, ele usou os seus meios para que o evangelho fosse pregado, para que a igreja anunciasse a salvação a outros povos, no caso os samaritanos, e a gente vai ver mais depois, para os gentios também. Deus ele também tem nos dado uma grande oportunidade para anunciar o evangelho a outras pessoas. Através desses meios, nós temos chegado a várias casas, muitas pessoas têm ouvido, irmãos da igreja têm ouvido, seus parentes têm ouvido, e Deus tem sido glorificado. Eu quero terminar essa transmissão louvando a Deus por isso. A palavra do Senhor ela não está presa, nós podemos ficar isolados nas nossas casas, nós não estamos mais tendo aquela comunhão maravilhosa, bendita que nós tínhamos quando nos reuníamos no templo da igreja, mas a palavra de Deus ela não está aprisionada, ela tem sido anunciada, ela tem reverberado pelo mundo, através das redes sociais, através dos irmãos, através do Facebook e de outras mídias que os irmãos e pastores têm usado para transmitir fielmente a palavra do Senhor. Que Deus então nos abençoe com isso e a sua igreja possa realmente crescer nesses tempos de crise, pessoas possam ouvir o Evangelho, ser tocadas pelo Evangelho de Cristo, não como Simão, que só estava interessado no lucro que o Evangelho poderia lhe dar, mas que essas pessoas sejam realmente tocadas, abraçadas pelo Evangelho e tenham suas vidas rendidas a Cristo. Eu quero fazer uma oração final para encerrar essa transmissão. Agradeço aos irmãos da igreja que participaram e interagiram conosco aqui através da plataforma Zoom e dos amigos que estão interagindo conosco através do Facebook. Eu confesso a vocês que ainda estou aprendendo a lidar com essas mídias, né? Teve uma irmã da igreja que fez uma brincadeira, perguntou se eu não ia também aparecer no Facebook. Estou aparecendo, mas ainda não tenho tanto traquejo, né, de lidar com isso. Então eu me foquei mais aqui na tela do computador para que eu pudesse transmitir ao Zoom e às vezes ficava com a cabeça baixa. Mas aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, certamente ouviram a mensagem e foram edificados. Então eu quero terminar essa transmissão fazendo uma oração final. Pai querido, eu te dou graças porque o teu nome tem sido glorificado, porque a tua igreja tem sido alimentada, porque, ó Deus, o teu evangelho tem chegado nas casas, nos lares, tem percorrido as redes sociais e tem sido, ó Deus, anunciado, ó Pai, para milhares de pessoas mundo afora. Eu sei que vivemos tempos difíceis, de incerteza, de medo, de desesperança, mas a tua palavra, Senhor Deus, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A tua palavra refaz a nossa alma. E é por isso, ó Deus, que nós confiamos no ministério da tua palavra. Não confiamos em nós, como pastores e líderes do rebanho, mas confiamos no poder e na eficácia da tua palavra, que é a arma usada pelo teu Espírito para alcançar os corações.
Por isso, ó Deus, nós suplicamos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre aqueles que ouvem, para que a Tua palavra encontre guarida nos corações dessas pessoas e ela possa frutificar. E se porventura alguém que ouve a Tua palavra nesse instante ainda não teve a sua vida entregue a Cristo, possa nesta noite ouvir o chamado do meigo Salvador e render sua vida a Jesus. Que Deus em Cristo então abençoe a Tua igreja, fortaleça o Teu povo. E nós oramos, ó Deus, pelo nosso país, pela situação global. Ó Deus, o Senhor tem os Teus propósitos em tudo. Nada do que o Senhor faz é sem sentido, é sem propósito. Ainda que nós não consigamos compreender a Tua vontade, os Teus caminhos, ainda que eles permaneçam encobertos a nós. Nós sabemos que a Tua vontade é sempre boa, a Tua vontade é sempre perfeita. E o Senhor vai fazer tudo para que o Teu nome seja glorificado. E eu sei, ó Deus, que o Teu nome tem sido glorificado através do Teu povo aqui na terra. Mas eu também creio que o Senhor está usando esse momento para que outras pessoas possam ouvir a Tua mensagem e aqueles que são de Cristo, mas que estão ainda no mundo, possam ser chamados ao meio, à convivência da Tua igreja. Abençoa o nosso mundo, Pai. Nós oramos especialmente pelas pessoas infectadas pelo coronavírus, aquelas que estão em situação grave. Ó Deus, que o Senhor estenda a Tua mão sobre elas, que o Senhor poupe a vida dessas pessoas e que elas, depois de receberem tão grande salvação, possam, ó Deus, render a vida delas a Cristo. Que elas possam, ó Deus, confiar suas vidas a Jesus, aquele que as tirou do leito. Que o Teu nome seja glorificado, ó Pai, nesse momento. E que a cura, Senhor, desta enfermidade, ou que o fim dessa enfermidade, ó Deus, que toda essa situação de calamidade que se instalou por causa desse vírus possa passar brevemente. Que o Senhor sopre com os Teus ventos, ó Pai, para que essa enfermidade, para que esse vírus seja levado para bem longe e ele seja contido então. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor usa os médicos, que o Senhor usa os cientistas, que o Senhor usa as autoridades. E por isso, ó Deus, nós clamamos que o Senhor dê sabedoria a eles, para que eles possam, Senhor Deus, ser instrumentos do Senhor para a contenção desse vírus. E por fim, eu quero orar pelo presidente do nosso país, ó Deus, independente de gostarmos ou não dele, ele foi uma autoridade constituída por Ti, e a Tua palavra nos ensina que devemos orar por eles. E nós oramos, ó Deus, pelo nosso presidente, para que o Senhor dê a ele serenidade, dê a ele sabedoria, para que ele possa conduzir a nação brasileira ao fim dessa crise. Que o Senhor dê sabedoria às pessoas que estão do lado dele, para que elas possam dar bons conselhos. Ajuda os seus ministros, especialmente o ministro da Saúde, que tem lidado diretamente com essa crise. Que o Senhor abençoe em tudo. É a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos. Eu vou encerrar essa transmissão. E eu quero lembrar que no domingo, às 10 horas da manhã, nós teremos a transmissão da nossa Escola Bíblica Dominical para as salas dos adolescentes, dos jovens e dos adultos. Como eu fiz hoje, também para a aula dos adultos, nós vamos fazer uma transmissão e essa aula vai ser transmitida pelo presbítero Eduardo Glória, que é professor juntamente comigo na sala dos adultos. Que Deus em Cristo abençoe a vida de todos vocês. E uma última coisa, no domingo à noite há uma palavra pastoral feita por mim, que vai ser transmitida às 18 horas. Eu tinha falado no domingo que seria o seminarista Silvio, mas eu entrei em acordo com ele para que durante esse período que nós vamos estar de quarentena, isolados, que eu dê as mensagens, tá? Que Deus em Cristo abençoe a todos, dando a vocês todos uma boa semana, um bom resto de dia, um bom resto de semana. E aproveitem, queridos irmãos, a fazerem aí o nosso culto devocional. Nós temos feito os devocionais em casa, os cultos domésticos, melhor dizendo. Que Deus abençoe a vida de todos, né? E que o nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado no meio dessa situação, em toda essa situação.